Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, igreja, esteja contigo, meu irmão, minha irmã, nesse dia que é dia do Senhor. Apesar da situação de saúde que o mundo atravessa, é importante que não nos esqueçamos que, apesar da crise política, crise econômica, crise religiosa, consequência dessa pandemia que assola o mundo, nós não podemos nos esquecer que nós somos povo de Deus, nação santa, homens e mulheres separados exclusivamente para o Senhor. Alegra o teu coração com essa certeza. E como lição para a nossa escola bíblica de hoje, eu gostaria de meditar contigo sobre como ser abençoado e abençoar aos outros em tempos de crise. Na verdade, essa meditação surgiu a partir da resposta que Deus dá a Salomão quando ele, diante de uma grande crise, na possibilidade de que Deus pudesse mandar sobre a terra terríveis pragas de gafanhoto, falta de chuva, falta de alimentos, ele fica literalmente assombrado, como alguns de nós também está assombrado. E Deus o consola com uma promessa. Leiamos 1 Reis, capítulo 8, 22 a 26, e 2 Crônicas 7, 13 e 14. Pegue a sua Bíblia, leia o que a palavra do Senhor nos diz. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, o meu pai. Abra comigo ainda 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: se eu cerrar a porta dos céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a partir das diversas experiências do povo de Israel no Antigo Testamento, podemos hoje aprender a como viver em tempos de crise e mesmo assim sermos abençoados pelo Senhor. Além disso, transmitir essa bênção aos outros.
olhando para o texto, eram inesquecíveis dias de comemoração em Jerusalém. Após 7 anos de construção, o templo havia ficado pronto. A vistosa obra brilhava ao sol. O rei Salomão havia falado ao povo ali reunido. As pessoas haviam vindo de todos os lugares da terra, de todas as tribos de Israel. Depois disso, o rei se separou do povo, dirigiu-se ao templo, à presença de Deus, para apresentar todas as petições, numa longa oração ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de seu pai Davi. Esse registro está em 1 Reis, capítulo 8, na parte que nós lemos até o verso 53. Foi um ponto absolutamente alto na história do povo de Deus. Quando os sacerdotes colocaram a arca da aliança e os objetos sagrados no templo, a glória do Senhor, a Shekinah, encheu o templo de maneira que os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço. 1 Reis, capítulo 8, registra essa passagem. Chegou a noite e Salomão estava sozinho no palácio real, quando ouviu a voz de Deus. Ouvi a sua oração e escolhi este lugar como um templo para sacrifícios. Capítulo 7, verso 12, que nós acabamos de ler. Entendemos que o templo era o lugar que Deus desejava ter um encontro com o seu povo. O Deus santo com o homem pecador. Por isso ele falou a Salomão do templo para sacrifícios, porque todos os sacrifícios, cada um deles no Antigo Testamento, deveriam apontar para o sacrifício maior de seu Filho Jesus, Jesus Cristo, para a nossa reconciliação. Mais adiante, olhando para o texto, nós vamos encontrar no livro de 2 Crônicas, Deus fala em tempos maus e difíceis. Se eu fechar os céus para que não chova. Irmãos, podemos imaginar as consequências que um longo período de estiagem causa para um povo dependente da agricultura. Lá no capítulo 7 ainda diz, ou se mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, como está no verso 13 de 2 Crônicas. Observem que o próprio Deus seria o responsável por todos esses juízos que seriam ordenados por ele para o seu povo. Qual seria a finalidade disso? Para que esses baques tão doloridos? Por que esses prejuízos e infortúnios? É evidente que Deus dá uma resposta acalentadora ao profundamente assustado Salomão, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. A Bíblia anotada traz o seguinte comentário sobre isto. Leia comigo. Este versículo, bastante conhecido, expressa as condições divinas para receber sua bênção: humildade, oração, devoção e arrependimento. Meus irmãos,
Deus quer muito abençoar o seu povo. No entanto, o como e quando, é Ele que determina, e não nós. Todavia, se analisarmos esse conhecido versículo detalhadamente, Deus aqui fala claramente, se o meu povo, naquela época Israel, e hoje a igreja de Jesus, formada por muitos espalhados sobre a face da terra, são suas propriedades exclusivas, compradas pelo alto preço do sangue de Jesus Cristo, derramado, vertido na cruz do Calvário, por todos os seus. Ninguém pertence a ele automaticamente, talvez por ser filho de pais crentes, ou que foram crentes, ou porque cumpre ou cumpriu certos ritos, como o batismo infantil, o casamento cristão, ou porque participa ativamente em várias atividades da igreja, porque contribui financeiramente, ou porque às vezes lê a Bíblia ou ora antes da refeição. Sem dúvida, tudo isso diz respeito à vida de Salomão e muito mais. Quando ainda era rei e jovem, ele teve um início muito bom, enquanto seguia os passos do seu pai Davi. Deus aprovou o seu pedido e o abençoou-o além das medidas, de modo que nenhum rei se igualou a ele naquela época. Ele superou a todos. E a rainha de Sabá exclamou profundamente impressionada, exclamou dizendo: tudo o que ouvi em meu país acerca de suas realizações e de sua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Essa passagem está em 1 Reis, capítulo 10, versos 6 e 7. Não me contaram nem a metade. Essa exclamação nós encontramos novamente em outras passagens. Lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 21, há o registro de que Salomão tinha tanta prata que ela nem era mais pesada e contabilizada. Infelizmente, a vida de Salomão não terminou como a do seu pai Davi, nem como a do apóstolo Paulo. Dele não foram registradas as últimas palavras, como as de Davi, registrados lá em 2 Samuel, capítulo 23, ou em uma confissão triunfal, como é o caso lá de 2 Timóteo, capítulo 4, combati um bom combate, terminei a corrida, aguardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam e desejam a sua vinda. De que dia o apóstolo Paulo fala aqui? Ele não fala de um dia de 24 horas, mas do dia do Senhor Jesus Cristo, no qual ele buscará a sua igreja para si, por meio do arrebatamento, e em cuja sequência haverá o julgamento dos galardões diante do tribunal de Cristo. Oh, meu irmão, sem dúvida, ele deseja que todos os seus, todos os redimidos, sejam vitoriosos e recebam uma coroa.
Que incentivo para nós, justamente nessa época de crise, de tempos difíceis, com tentações e sofrimentos, com decepções e derrotas. Mesmo assim, eu e você podemos manter diante de nós essas virtudes: humildade, oração, devoção e arrependimento. A primeira dessas virtudes, a humildade. Ninguém é humilde por natureza, pois todos nós somos orgulhosos desde o nascimento. O orgulho foi o pecado de Satanás, como lemos em Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Irmãos, foi esse veneno do coração orgulhoso que nós trouxemos juntos para o mundo. Por isso, humildade ou ser humilde significa concordar com aquilo que o espelho da palavra de Deus me mostra: um coração rebelde e um ser orgulhoso. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, certamente reconhecemos alguns pecados, erros e culpas diante de pessoas e diante de Deus. Quanto mais seguimos o Mestre, mais reconhecemos, a exemplo de Paulo: sei que nada de bom habita em mim, isto é a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nosso coração é assim. Os reformadores reconheceram isso profundamente. Nesse ano completou-se mais de 500 anos desde que Martinho Lutero publicou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Juntamente com ele, Zwinglio e João Calvino. Ele proclamava a salvação somente por meio de Jesus Cristo. Irmãos, humildade não significa manter uma postura serviçal, uma atitude religiosa, ou algo que nós mesmos pudéssemos apresentar, pois é o Espírito Santo que pode e quer promover isso em nós. Somos artistas natos e entendemos muito bem da arte de nos colocarmos sobre os holofotes e de zelar pela nossa imagem. Algo natural. Somos desafiados a renunciar a toda a hipocrisia cristã, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas reconhece graça e concede graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Devemos confessar as nossas falhas diante do Senhor, abandonar todo o orgulho e altivez, toda inveja, ciúmes, também todos os falatórios e julgamentos, toda dúvida e descrença, e tudo o que nos detém ou atrapalha de seguirmos ao nosso Senhor, que nos atrapalha de servi-lo de todo o coração. Só assim nós poderemos produzir frutos que permanecem para a eternidade. Devemos orar como Davi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração,
Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim, em minha alma, alguma conduta, algo que ofenda. Lá no Salmo 139, precisamos ter essa humildade. A segunda condição para sermos abençoados por Deus é a oração. Quem não ora, demonstra com isso que eu consigo fazer tudo sozinho. Eu não necessito de Deus, como acontece em muitas áreas da vida. A parte mais importante é aquela que não se vê. É aquela com a qual não se consegue impressionar aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, a preparação de Josué para uma das mais legendárias campanhas militares da história. A entrada triunfal de Israel na terra prometida. Não aconteceu nos campos de treinamento de uma academia militar, mas se deu no tabernáculo, onde permaneceu durante horas na presença de Deus, como guardião na tenda. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11, salvo engano. O fator decisivo foi que ele investiu tempo para estar na presença de Deus. A oração mais célebre da Bíblia, logo de início, nos lembra que Deus é o nosso Pai. Nós começamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Segue então a adoração, descrevendo que santificado seja o teu nome. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9. Para aquele que ora seriamente, o Pai é o ponto de partida para toda a conversa com Deus. A sua glória é o que conta. Primeiramente, o seu nome deve ser engrandecido nesta terra. Somente depois disso, que são apresentados os pedidos que um filho de Deus pode e deve trazer a qualquer hora diante do trono da graça. Ora, aí o Senhor despede providência. Você sente falta de bênçãos em sua vida, em sua família, ou falta de bênçãos na igreja? Leiamos o que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu a respeito. Ele diz assim: olha, não tem porquê não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago capítulo 4, verso 2 e diante. Ao orarmos, deveríamos constantemente nos perguntar: qual é a minha motivação? Procuro apenas o meu bem-estar ou busco glorificar a Deus? Eu me reúno com os outros para orar por novas bênçãos ou egoisticamente em meu favor? Apoiem-se na promessa. A promessa do Senhor que diz: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18. Estejamos atentos para que haja unidade em nossas reuniões de oração. Isto é, dizer o nosso amém de todo o coração para a oração do nosso irmão, oração da nossa irmã. Não devemos tolerar a permanência em nosso coração de qualquer coisa que possa atrapalhar essa unidade.
lembremos consistentemente da passagem de 2 Coríntios capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Oh, meu irmão, que o nosso coração possa ser inundado. Oração. A terceira condição para sermos abençoados é a devoção e o arrependimento. Quero comentar sobre esses dois conceitos, brevemente, de maneira conjunta, porque um depende do outro. Vejam só. Mesmo sabendo que a nossa fé necessita de nutrição diária, com frequência nos descuidamos do alimento espiritual de ler e ouvir a palavra de Deus. Isso se estende como um fio vermelho e muito vivo através de toda a Bíblia, iniciando em Gênesis, alcançando o livro de Apocalipse. Deus fala e o homem ouve. Acaso ainda nos recordamos do início da nossa jornada cristã? O quanto tínhamos fome pela palavra de Deus, quando o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, tomou conta de nossas vidas. Você se lembra desse dia? Nada nos bastava. Íamos mais e mais além da superfície. Aproveitávamos cada oportunidade para ouvir mais sobre o conteúdo da Bíblia, em cultos, em estudos bíblicos, em encontros, conferências. Devoção verdadeira era o que tínhamos e ainda devemos ter. Deus precisa ser o nosso primeiro amor. Clame ao Senhor para que essa promoção possa ocorrer na sua vida. Suplique, chore na presença do Senhor. O verdadeiro ouvir faz parte do arrependimento. Isto é, concordando com Deus. Deus é o nosso Senhor. Apesar dos nossos pecados, Ele nos ouve, Ele nos perdoa. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Há um propósito em todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Eu creio que nesses dias, a pandemia vai levar muitos crentes. Muitos crentes de fachada morrerão fisicamente e espiritualmente, abandonarão a igreja. Mas eu creio também que este é um tempo que muitos daqueles que são do Senhor serão profundamente tocados por Ele e arrependidos cairão aos pés do Senhor. Devoção e arrependimento garantem a presença poderosa e operante de Deus em nossas vidas, em nossa vida pessoal, bem como na nossa igreja. Que Deus nos conceda a sua graça para que diariamente nós tenhamos essa mentalidade e atitude. Irmãos, se assim procedermos, com humildade, oração, devoção e arrependimento, mesmo que em meio a essa pandemia, nós seremos ricamente abençoados e abençoaremos aqueles que estiverem do nosso lado.
abençoaremos a nossa família. Que Deus seja contigo. Que Deus te abençoe.